esse tema pode parecer meio apreensivo e de difícil compreensão, porque quando se fala de software livre, mesmo temos poucos exemplos na prática dessa aplicação. Mas é por fato dele ser pouco divulgado. Atualmente nós temos muitas empresas, fortes empresas, que fazem uso desse sistema. E hoje eu vou demonstrar os motivos e os benefícios da adoção desse sistema. Bom, primeiramente vamos fazer uma análise do cenário atual. Hoje nós vemos sistemas informatizados praticamente todas as empresas. É uma necessidade que uma empresa tenha esse sistema informatizado para que ela seja competitiva no mercado. Vemos sistemas informatizados em computadores, central de atendimento, bancos, agências bancárias, celulares, aparelhos de GPS, câmeras digitais e até videogames. Então, é impossível fugir de um software, de um sistema informatizado. Hoje, para estar aqui nessa apresentação, passamos por uma catraca eletrônica, sistema de segurança. Estamos assistindo essa apresentação graças a um software no computador, que ele está presente em nossa vida diariamente. O que o equipamento eletrônico precisa? Ele precisa desse software. Ele se assemelha a um motorista para um carro. Um carro é um equipamento de transporte e para que funcione, além da gasolina, é necessário um motorista. E o motorista para um carro é a mesma coisa que o software para um equipamento eletrônico. Então, o que é um software em máquina de informática? É um editor de texto, é um sistema operacional. Todas as empresas que fazem uso de computadores, elas utilizam esses softwares, ou um editor de texto, um sistema operacional obrigatório com o computador, fazem uso da web, e tudo isso são softwares. Esses softwares são divididos basicamente em dois: softwares livres e softwares proprietários. Softwares proprietários, geralmente, a ilusão que a gente tem é que é software que a gente paga para fazer a utilização dele. Mas há muitos softwares gratuitos que são proprietários, como o Skype, o MSN, o AVG Antivírus. Todos esses softwares são tão proprietários quanto o Windows. E toda vez que nós estamos fazendo uso deles, estamos utilizando software proprietário. O software livre é todo software que não se enquadra o software proprietário é todo software que não se enquadra na licença pública geral de GNU. Essa licença pública foi criada por Richard Stallman, criador do GNU. Ele trabalhou para a AT&T, uma empresa de computadores. Ele criou um sistema chamado Unix. Esse sistema era livre, só que nessa época ainda não existia um copyright, uma legislação que defendesse software livre. A AT&T fez o quê? Pegou o sistema que ele inventou e transformou em software proprietário. Começou a cobrar pelo software e impediu que as pessoas se desenvolvessem junto com ele. Ele, revoltado, criou seu próprio software, chamado GNU. Junto com outro desenvolvedor chamado Linus, criou o Linux, o GNU Linux, que hoje vemos em agências bancárias, supermercados, até em plataformas extratoras de petróleo usam Linux. Muito bem. Para o software ser considerado livre, ele tem que seguir 4 leis. Essas leis são, começa da lei 0, porque em programação 0 é o primeiro ponto. A liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Então, a pessoa pode executar o programa em sua residência, ela pode executar na empresa em quantos computadores desejar. Geralmente, quem é aqui na nossa faculdade tem que ter uma licença para cada computador, desde o escritório até a laboratório de informática. Com o Linux não tem isso. Todos os computadores podem usar a mesma licença, sem nenhum custo. Pode ser usado para educação, pode ser usado para diversão, como jogos, pode ser utilizado como designer ou até para assistir filmes, coisas simples. A segunda lei, a liberdade número 1, é a liberdade para estudar o programa, ver como ele funciona. Os programas, eles se assemelham muito a receitas culinárias. Neles, nós vemos as instruções. Aqui é um programa aberto. Nós vemos as instruções de como o programa vai se desenvolver no programa, no computador, quando ele está funcionando. A mesma coisa acontece com receitas culinárias.
nós temos uma lista dos ingredientes e como que nós iremos preparar. Nós sabemos o programa assim, ele já executando, como se nós sempre vêssemos a receita já pronta. Então, as pessoas que fazem software livre, elas deixam essa receita aberta, para que as pessoas possam adicionar o tempero, fazer ela do seu gosto, adaptar esse software da sua empresa. E elas divulgam essa internet como nós fazemos, divulgam para a comunidade. Há receitas particulares, como a do hambúrguer, do McDonald's ou da Coca-Cola. A mesma coisa com o programa de computador. Essas receitas de programas, algumas são fechadas, como a do Windows. Então não é liberado o acesso para editar, para adicionar uma personalização na receita. A segunda liberdade, a lei número 3, é a liberdade de redistribuir, ou inclusive vender as cópias de modo que possa ajudar o seu próximo. Então, por exemplo, hoje eu tirei cópias desse sistema que eu estou utilizando agora, que não é o Windows, isso daqui é uma versão de Windows. Eu vou distribuir no final da apresentação e as pessoas podem testar em casa, podem colocar no computador sem nenhum dano, sem nenhum problema de perder o que já tem. E isso seria totalmente legal se fosse feito com software proprietário, software livre dá essa liberdade. Há programas como o Jamendo e embaixo tem o Sintel, que é um filme, são músicas livres. Esse conceito já está sendo software indo para outras áreas, como música e filme. Qual a vantagem? Se eu tenho uma academia, eu posso colocar músicas livres para serem tocadas na academia sem ter qualquer problema de copyright. Se eu tenho uma agência bancária, se eu tenho um consultório odontológico que eu quero colocar nas áreas do filme, eu não posso colocar uma tela do livre porque eu tenho um problema de copyright. Agora, se for um open movie, eu posso exibir sem nenhum problema. Então, muitas vezes a gente vê uma televisão sentada na fila da agência bancária, porque ela não pode estar com exibição de filmes ou programação que tem direito. Com esses filmes, não tem problema. A mesma coisa se vê com software. A quarta lei da terceira liberdade é a liberdade de modificar o programa. Aqui, e distribuir para melhorar o seu desenvolvimento. Eu estou trabalhando com um software chamado Ubuntu, um sistema operacional. Há versões dele, como o Ubuntu, que é um gráfico melhor. O Ubuntu, que é para máquinas bem antigas. E o Ubuntu, que é para educação. Então, o mesmo programa foi modificado por várias pessoas e foi utilizado em diversas áreas. Qual o software mais adequado? Muitas pessoas falam que a Apple é o melhor. Só que isso não se trata do melhor, e sim do qual é mais adequado. Para fazer uma analogia, se a Apple fosse um carro, eu considero que ela seria uma Ferrari. A Ferrari são veículos velozes, tem um ótimo design, melhor matéria-prima. Só que tudo isso não importa se você ficar só com foco no veículo, no computador. Na nossa empresa, muitas vezes nós não precisamos de um veículo desse. Não precisamos de um computador com essas características. Nós precisamos de um equipamento de trabalho pesado. Então, por exemplo, se eu tivesse uma Ferrari, eu não ia poder andar por essas ruas, eu não ia poder vir para a faculdade por causa dos resíduos. A mesma coisa acontece com um Apple. Um Apple não foi feito para uma empresa, não foi feito para ser utilizado em produção larga escala. Foi feito para pessoas, usuários finais, consumidores finais. Por isso que a iMac, a iPhone, sabe? Então, quando vieram da equipe de informática para prestar um serviço às empresas e falar, não, o melhor sistema para você colocar aqui é o Apple, é o Mac. Tomem cuidado, porque muitas vezes ele não atende às suas necessidades e você está gastando mais por menos. Vamos ver alguns exemplos de empresas que utilizam software livre. A área de educação. Na área de educação, é interessante utilizar um programa chamado Whiteboard Fund. Ele foi desenvolvido por estudantes de uma faculdade e sem custo nenhum. Esse programa pode ser baixado na internet, pode ser aplicado na sala de aula, sem qualquer tipo de custo. Ele é uma lousa interativa. As crianças podem ir lá, fazer desenhos, e esses desenhos sofrem efeito de gravidade, atrito, física. Para crianças de ensino fundamental e até ensino médio, isso é muito interessante. Uma escola que aplique isso nas aulas vai ter um grande diferencial. Ela vai conseguir uma quantia de mercado que antes era muito difícil de atingir. Aqui nós temos alguns exemplos
como a cultura inglesa, principalmente de idiomas, utiliza essa lousa. Daí do mais, esse software ele pode ser acoplado, unificado, junto com esses outros software, que é uma lousa interativa. Não é necessário comprar uma lousa touch, que custa R$8.000. Pode-se fazer uso de um controle como este e uma caneta LED, como ele está fazendo ali. A imagem é projetada por um projetor na tela, o controle fica parado na mesa, e todo movimento que uma caneta LED faz, o controle capta esse movimento e transforma num cursor de mouse. Então, com 60 Hz nesse equipamento, mais 20 Hz da caneta LED, pode-se ter essa tela touch, conquistar uma grande fatia de mercado e economizar os R$8.000 que seria gasto na lousa proprietária. Então, há muita vantagem na adoção desse sistema para a área de educação. Aqui nós temos duas crianças que fizeram uso. Como é público, era só entrar na internet, baixar e testar. Veja como é fácil a utilização. Muito difícil você fazer uma criança ir lá, baixar alguma coisa para estudar. E elas fizeram isso por vontade de colocar o vídeo na internet como tutorial, ensinando como é que faz. Esse é um dos princípios do software livre, compartilhar com o ensino. Sem ser esse whiteboard, tem também programas de memorização, como o ANO, e jogos educativos. Tudo gratuito também para versões próprias. Para empresas de design, como estúdios de fotografia, empresas de comercial e arquitetura, há o GIMP, que substitui o Photoshop. Esse programa é gratuito, funciona no Mac, funciona no Windows e funciona no Linux. Com ele, é possível fazer desde pequenas edições em fotos, até desenhos extremamente realísticos, como o exercício que você está fazendo agora. E aqui a velocidade que ele está desenhando foi aumentada em 20 vezes cada vez. E nós vemos que ele não deixa nada a desejar se comparado com o Photoshop. E ele é atualizado constantemente. Toda vez que surge uma nova tecnologia no mercado, ela é logo distribuída para ele. E há também, para quem gosta de desenho 3D, um programa chamado Blender. Ele compete com o Desejo de Max, que há no mercado, custando um valor de R$2.500 uma licença simples. E ele possui novas tecnologias, como essa de adicionar relevos e objetos 3D. Que antes era algo muito complicado, hoje se faz de maneira extremamente fácil. Esse software ele é ideal para fazer simulações, como nesse caso, um tsunami de uma